Beer Summit Cast, o seu podcast cervejeiro. Hoje com um episódio pra lá de especial. Eu tenho aqui como convidado o deputado Marquinho do PSOL. Boa noite, deputado, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês nesse momento tão especial. E especialmente que a gente está aqui sediando na nossa cidade, né, em Florianópolis. Demais, né? Muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade para trazer esse tempo aqui para bater um papo com a gente. E eu tenho também essa coisa linda, fofa, que eu confio muito nela. A Mari confia na Mari. E ao meu lado, a Fabi, que também hoje será mestre de cerimônias do Brasil Beer Cup 2023. Você sabia? Ela será a mestre de cerimônias. E a gente vai bater um papo muito interessante aqui, porque o deputado Marquito tem uma proposta. Na verdade, ele tem um projeto de lei que já é lei municipal e tem uma proposta para que essa lei se torne estadual. Então, deputado, sem mais delongas, eu vou deixar, por gentileza, você faça uma explanação dessa lei para todo mundo que está assistindo a gente ter a noção real do que significa essa lei. Legal, a gente já estava conversando aqui um pouco em off, assim, colocando os ponteiros em dia, né? Mas é importante dizer que a gente aprovou, eu fui vereador em Florianópolis, né, por 2 mandatos. Certo. E agora estou como deputado estadual, mas enquanto vereador, no nosso primeiro mandato, a gente aprovou uma lei super especial, que foi a Lei 10.576 de 2019. É a lei que acaba estabelecendo a atividade de nanocervejaria e de cervejeiros caseiros no município de Florianópolis. E uma lei que, ela, assim, em linhas muito gerais, é o seguinte: ela reconhece essa atividade, ela reconhece que essa atividade é de baixo impacto urbano e baixo impacto ambiental, e ela estabelece uma linha de corte da produção mensal, ou a produção anual, para nanocervejeiros e para cervejeiros caseiros. E, com isso, a Prefeitura Municipal reconhece essa atividade de baixo impacto e consegue dar os alvarás de funcionamento dessa atividade, para que o nanocervejeiro ou a nanocervejeira ou o cervejeiro caseiro, ele consiga adentrar com o pedido de reconhecimento do mapa. Então, muitas vezes, o cervejeiro caseiro, ou a pessoa que produz cerveja em casa, ou em pouca quantidade, em pouco volume, acaba tendo até o medo de chegar e solicitar o pedido, porque não acaba tendo que fazer várias mudanças nas suas instalações, ser reconhecido como uma atividade industrial de alto impacto ou de grande porte. Então, a lei, em linhas gerais, ela é muito simples. Ela reconhece essa atividade como de baixo impacto, de pequeno porte e de baixo impacto urbano e ambiental. Que bacana. Isso, então, interfere no plano diretor da cidade, né? E aí permite, por exemplo, que se abram brewpubs na cidade e isso seja regulamentado. Né? Ela não foi uma alteração do plano diretor do zoneamento, ela só diz que para esse tipo de atividade não precisa de um zoneamento específico. Ok. Essa é a diferença. A gente não mudou o plano diretor para criar um zoneamento para atividade de nanocervejaria ou cervejeiro caseiro. A gente só falou assim: olha, essa atividade tem baixo impacto, essa atividade é de pequeno porte e essa atividade pode ser realizada em qualquer dos zoneamentos. Entende? Então, essa é uma grande diferença. Legal. Porque toda atividade com características industriais acabava sendo reconhecida como uma atividade de grande porte e de alto impacto. E sendo que não é. Sendo que não é. Sendo que não é. Faltava mesmo Faltava esse entendimento. Exatamente, essa ótica, né? Porque estava tudo dentro de um guarda-chuva só, né? E a gente não tinha possibilidade de visualizar esse nano e esse caseiro. Deputado, por gentileza, só para a gente esclarecer para todo mundo que está assistindo a gente aqui, qual é o volume referido de produção para considerar caseiro e considerar nano? Então, aqui no artigo 2º da lei, no parágrafo 1º, ele estabelece que a produção ela não pode ser superior a 7.500 litros por mês para os nanocervejeiros e 3.700 litros para cervejeiros caseiros. É bacana, é bastante. É uma boa bastante. produção. É uma produção, inclusive, que foi muito avaliada por quem produz, que é uma produção que tem pouco resíduo. Para produzir 3.000 litros, 3.700 litros,
a gente tem aí uma geração de resíduos que não vai passar, por exemplo, de 1.500 quilos, entende? Claro. Então, assim, 1.500 quilos em 30 dias, entende? É um baixo volume. É um É baixo, um baixo volume. 1.500 quilos em 30 dias é um baixo volume. Então, Uhum. assim, se for pensar, é um saco. Se for distribuir isso nos 30 dias, não passa de um saco de 50 litros, assim, vamos dizer. E fora Tá. que são resíduos que podem ser reaproveitados. Né? Exatamente. Fosse perfeito. Só um instante, antes da gente passar para essa questão que eu acho muito interessante, eu queria que a Mari contasse pra gente, que a gente estava falando em off, que é o seu caso. Você vive isso na realidade, né? Você produz cerveja e você gostaria de, por exemplo, se beneficiar de uma lei como essa. Conta pra gente, por favor, Mari, seu caso. Porque a gente estava falando aí de quantos? 1.000 litros por mês? 7.000? Para nano-cervejeiros é 7.500 e para cervejeiros caseiros, 3.700. Mas imagina que por mês eu faço só 600, então cabe super no projeto. Uhum. E a gente se sente mais à vontade, que, poxa, já estava fazendo um projeto. Aí chega na hora H, a pessoa vai lá e fala, não, eu te considero como uma indústria. E agora, o que eu faço? Eu não sou uma indústria grande, não se compara com isso. Claro né? que Então, não. pra Conta pra gente como é a sua cozinha. Ó, agora ela mudou. Então, eu tenho uma cozinha de 150 litros, que faz os seus 200. Tem um tanquinho de 100, um de 150, um de 50 e agora eu peguei um de 400. Tá, ó, que legal. Minha cozinha tá pleníssima e pronta Então, para Você ser não usada. pode requerer que seja reconhecido o registro, porque você... Eu ainda tenho algumas coisas para fazer ali. Então, vou dar uma iniciação, né, no mapa. Mas eu tenho medo dele Tem falar, receio. poxa, olha, você não pode fazer porque você tá numa zona não industrial. Aí eu penso comigo, nossa, mas o que eu vou fazer com todas essas coisas se não for aprovado? E essa lei eu acho legal porque ela consegue separar essa quantidade feita. Eu não sou uma indústria, de certa forma. Eu sou uma nano, eu sou pequenininha. Acho que não cabe nem nano cervejaria. É muito pequeno mesmo. Você então, ficaria na litragem para baixo da de caseiro, que é 3.700 litros mês. Que Você é bem estaria, né, pequenininho, enquadrada sim. aí. Uhum. Exatamente. Então, acho que é uma lei tipo, muito, muito viável. E muita gente, acredito que ia adorar essa lei de paixão, porque é o que acontece, né? Aham. Em muitos lugares. Sim, por gentileza, desculpa, agora vamos retomar a questão do resíduo. Eu falava que os resíduos são reaproveitáveis. Sim. Então, permitir que se faça é uma ponta e acaba que você incentiva que isso aconteça, né? Todo o meu resíduo, para você ter ideia, eu levo para as galinhas do sítio. Isso. Pois é. Uhum. Tudo separo, aí minha sogra vai lá, pega, leva para as galinhas, fica tudo Não, ok. e agora a gente já tem estudos de utilização de bagaço de malte para fazer ração Ração, animal, né? biscoitinho, dá pra Exato. fazer pão. Deputado, vocês falando agora, eu lembrei de um case muito interessante. Tem uma cervejaria na Itália, na província de Cuneo, que se chama Birra Baladin. Deve conhecer, claro. E esse cervejeiro, ele é uma pessoa incrível, muito criativa, é o Theo Musso. Ele tem um projeto dentro é uma cidadezinha bem pequenininha, uma provínciazinha, mas ele tem um projeto, todo o resíduo dele, todo o bagaço de malte dele, vai para a comunidade carcerária e lá ele ensina, ele capacita essas pessoas a fazerem pão de malte. Esse pão é vendido e esse dinheiro é revertido às famílias das pessoas que estão em condição de cárcere privado. Olha só quanta coisa que é possível fazer. Muita coisa. Muita coisa é possível fazer. A gente tem como reverter isso para a sociedade de uma maneira muito positiva. É só querer. Mas você estava falando a respeito desse descarte, por favor. A lei ela estabelece isso, porque ela deixa muito bem declarado que os nano-cervejeiros e cervejeiros caseiros vão ter que dar o destino adequado para esse resíduo. Eu sou engenheiro agrônomo de formação. Então, assim, a gente sabe que esse resíduo ele não é um resíduo. Na verdade, ele é um substrato. Na verdade, ele é um insumo. Mesmo passando pelo processo, né, da cerveja, ele ainda assim não deveria ser tratado como um resíduo para descarte. Ele deveria ser tratado como algo que vai retornar para algum outro ciclo, como aproveitar para fazer uma bolacha, aproveitar para alimentar animais, para aproveitar para fazer substrato para as plantas, para adubar. É um adubo altamente poderoso o que sai a partir desse bagaço. Então, a gente sabe do destinação. Quando a gente construiu a lei, ela foi provocada por uma associação, por um grupo de cervejeiros caseiros organizados. Eu moro no sul da ilha. No nosso bairro, eles tinham um levantamento que era aproximadamente mais de 110
cervejeiros caseiros, porque um deles ele comprava insumos e distribuía, então tinha uma rede muito bem estabelecida. Tinha uma cooperativa, né? Era como se fosse uma cooperativa. E eles se instituíram enquanto uma associação, a ACANECA, Associação de Cervejeiros Caseiros e Nano-Cervejeiros, né? E esse grupo foi o grupo que ajudou a conduzir esse processo, a tirar todas as dúvidas, porque daí a gente criou um grupo de trabalho com o Ministério da Agricultura, com o pessoal da inspeção municipal, com o pessoal da vigilância sanitária, e as dúvidas foram sendo tiradas. Então, assim, imagina, se pensava que a atividade de cervejeiro vai ter um impacto de vizinhança, porque vai chegar caminhão com insumo, vai chegar os caminhões para abastecer, e aí quando fala, não, a gente vai produzir 3.700 litros. Então não tem impacto de vizinhança, não tem grandes volumes chegando e saindo. Essa é uma grande diferença, não tem grandes volumes de chegando e saindo de água, né? Então essa concepção é muito importante. E nas atividades agroindustriais já se tem muito dessa perspectiva, que são as agroindústrias de pequeno porte ou familiares. Sim. Então, uma grande agroindústria que faz queijo é muito diferente de uma família que produz o queijo local. Sim. E é o grande desafio, que é reconhecer essas atividades pequenas, familiares, de produção agroindustrial, como atividades de pequeno porte e de baixo impacto. Elas não precisam se moldar aos critérios da grande indústria. Então, essa foi uma grande perspectiva. E quem entrou junto para discutir com a gente, e depois também teve repercussões, foi o pessoal que produz kombucha. Que bacana. Entrou também, e inclusive o próprio Poder Público reconheceu, e além das 7 nanocervejarias que já foram regulamentadas, a gente também tem uma série de outras produções de kombucha que é isso, de pequeno porte, de baixo impacto. Como é o resíduo da kombucha? Eu não sei. Eles usam o mate, né? Tá. Usam também frutas, ervas, né, para fazer, e que produz muito pouco resíduo e que também entrava nas indústrias de grande porte. Okay. E aí essa legislação abriu os olhos para o poder público local e que hoje também reconhece. A minha curiosidade é se a associação que foi a que te provocou para fazer a lei, será que já havia então esse tipo de demanda de vizinhança, de querer tirar uma atividade... vocês estão atrapalhando, né? Dentro de um condomínio, por exemplo, você fazendo cerveja em casa, você está atrapalhando, você está gastando água demais, alguma coisa assim. Porque para ter uma associação ter procurado, né, o senhor deve ser porque houve essa demanda, né, de pessoas implicando mesmo com uma atividade de hobby, de fazer cerveja em casa. Isso é absurdo, gente. A demanda foi mais porque eles tentavam se regularizar no mapa E não conseguiam porque não conseguiam o alvará de funcionamento da prefeitura. É o que a maioria das vezes acontece. É isso, todo mundo, eu acho que a galera toda que produz tem passado por essa limitação. E quando chega na prefeitura para a liberação do alvará, eles reconhecem aquilo como uma atividade industrial. Entende? E veta. E aí veta porque acaba reconhecendo como uma atividade industrial de alto impacto, né? E aí precisa ter os critérios. Mas a associação ela não existia antes a construção do projeto de lei, toda a articulação, né? A nossa assessoria, tem o Toninho, que tá até aqui acompanhando a gente nos bastidores, mas toda essa movimentação e essa articulação, essa construção da lei também motivou eles a se organizar como uma associação e a constituir como uma associação. Então, olha que legal, um ato legislativo ele pode ser muito, muito positivo para vários fatos, né? O associativismo, a organização, o entendimento sobre a atividade, do que só chegar e botar uma lei, aprovar uma lei. Às vezes essas leis elas acabam sendo copiadas e coladas, e é bem importante que um legislador, então, para quem está nos ouvindo, que quiser estimular um vereador, uma vereadora, um deputado, uma deputada, que construa esse compromisso do legislador com a base, sabe? Para construir junto, que tenha um diálogo com o Ministério da Agricultura, que tenha um diálogo com os órgãos de fiscalização, né? Porque uma lei bem feita e bem construída, ela é muito positiva. Eu lembro que, desculpa, quando eu fui ver de tirar o mapa, tem uma moça, a Mari, eu falei com ela, minha xará, e eu perguntei com ela, né, ela está acostumada a introduzir as pessoas com mapa, né, para ver certinho como funciona. E aí eu falei, mas eu não poderia encaixar como nano? Ela falou, não, Mari, porque o mapa ele entende como indústria. Então, você pode ser grande, pequena ou média, não vai importar. E ela falou, às vezes, talvez você entrando como brewpub facilite mais. Isso. Mas em cervejarias, aí eu já não recomendo fazer, porque vai contar com área de zoneamento e quantidade, isso não vai importar.
Eu lembro que ela tinha Então, comentado tem essa isso. questão do brew pub, né? A gente sempre discutiu bastante isso. Inclusive, na lei, ela fala isso. Quando a atividade de nano-cervejaria ou cervejeiro caseiro tiver atrelada a uma atividade comercial direta de um restaurante ou afim, o bar e restaurante segue a legislação de instalação de bar e restaurante e a nano-cervejaria, a produção, ela estabelece a partir dessa lei. Então, é muito interessante, porque ela permite A venda. a utilização da lei para tu produzir Para produzir ali naquele porte espaço. e pode estar associado a uma atividade comercial de bar e restaurante, né? Muita gente abre como brew pub, eu acho que por causa dessa facilidade Isso. de não abrir como cervejaria. Porque daí tu entra na legislação de restaurante e bar É. e não entra na legislação de indústria. Então é Um jogo de cintura, né? um jogo Mas de tá. cintura, né? Vamos dizer assim. Bacana. Deputado, você falou aí a respeito do copiar e colar a lei, né? Isso de uma forma positiva ou negativa? Então, eu acho que ela pode ser muito positiva, Legal. mas a minha sugestão é que tente fazer, quando o legislador for copiar e colar, que ele não faça só, vamos lá copiar e colar, então vamos chamar o grupo que produz cerveja, vamos ver se tem uma associação, vamos procurar pessoas que estão desenvolvendo a atividade. Porque Entender as diferenças entre entender, municípios, né? se aproximar, trazer os órgãos de fiscalização juntos, sabe? Porque construir uma lei pode ser um processo muito interessante, de muita articulação. E pode ter um ganho bem efetivo. Porque, às vezes, de acordo com a legislação local de cada município, pode ser que seja um decreto, pode ser que seja uma alteração lá no processo de pedido de alvarás, né? Então, a minha sugestão aqui tem um documento que ele é um documento que é uma referência, né? E a partir disso, que cada legislador encontre o caminho através também dos coletivos, das organizações, das pessoas que estão fazendo, né? Com Para certeza. qualificar esse processo, Eu sabe? acho importante a gente frisar que é uma lei que diz respeito à produção cervejeira, Isso. não à comercialização. Isso mesmo. Inicialmente, quando eu fiquei sabendo que a gente ia fazer essa entrevista, a gente ficou até discutindo aqui Debatendo sobre sobre isso. comercialização É. da Uhum. cerveja, mas aí não contempla essa parte, porque a edição é uma portaria, né? Teria que ser com uma mapa, outra lei, né? né? Aí já é com o mapa. Aí com o mapa. Você só facilita a entrada da pequena cervejaria para o mapa entender que não é indústria, mas a partir daí o problema é com o mapa depois da entrada. né? Isso, porque a lei ela reconhece a atividade de nano-cervejeiro e de cervejeiros caseiros como atividades de baixo impacto. Sim. E, com isso, o pedido de reconhecimento dessa atividade, para ter um alvará de funcionamento, ele se dá por essas vias de uma atividade de baixo impacto, que é bem simplificado, que não precisa de zoneamento específico. Com isso, o solicitante ele tem o alvará de funcionamento. Com o alvará de funcionamento, ele dá entrada no mapa. Facilita tudo, Aí né? o mapa reconhece aquela... Claro. Caramba. Oi? Facilita pra caramba. É verdade. Porque daí o mapa não está preocupado se está no zoneamento certo, zoneamento errado. Ele está preocupado se está enquadrado dentro da classificação dos tipos de cerveja, assim por diante, entende? Olha, não ficaremos nem um pouco chateadas se você entrar em contato com seus parceiros, seus colegas lá de São Paulo. Isso, leva pra São Paulo. Isso, tá? Para compartilhar essa lei por lá. Sim. Eu acho que ia ser muito bom para todo mundo. A gente pode colocar depois aqui na legenda mesmo, o número da lei. A gente tem um site que está lá disponível também, a lei para quem quiser levar para o seu município para Legal. copiar e construir conjuntamente, né? Legal. E eu acho que é um grande ganho, assim, porque a gente precisa perceber que cada vez mais esse tipo de atividade ele acontece de pequeno porte, né? E atividades que são atividades que promovem trabalho, emprego e renda, desenvolvimento local, tem muita ciência envolvida, né? Sim. E por que não a gente apenas ter legislações que só olha para as atividades industriais de grande porte, né? Sim. É muito importante que a gente tenha representantes, né, no legislativo brasileiro que olhe por esse setor, né? A gente tem pouca representatividade ainda nesse sentido. É uma boa interlocução. E eu acho isso muito esperançoso para o universo cervejeiro, né? Exato. Porque aí ele vai acabar evoluindo cada vez mais. É portas que vão se abrindo que faz total sentido, né? Que vai avançar bastante com isso. Acho muito legal mesmo. Deputado, então, assim, mudando só um pouquinho de assunto, eu acho que, a não ser que você queira dizer mais alguma coisa a respeito da lei,
Mas eu queria te perguntar se você conhece o trabalho do Science of Beer, se você conhece o trabalho da doutora Amanda Reitenbach. Então, eu, a partir desse convite também, de algumas Aham. aproximações e do contato, a gente vem conhecendo algumas das experiências, assim, né? Legal. Então, eu acho que essa atividade, ela é uma atividade que tem trazido muito conhecimento. E eu que Sim. sou agrônomo, assim, todo esse conhecimento sobre fermentação, sobre esses processos microbiológicos, eles são altamente encantadores, assim. Uhum. E a gente entra no universo porque também é cerveja, é kombucha, é pão de fermentação natural de longa duração. É toda uma atividade de probióticos, vamos chamar assim, né? Então, a gente está aprendendo, assim, reconhecendo algumas experiências, né? Bacana. Lhe digo isso pelo seguinte, né? A gente estava tendo até uma mesa aqui de reunião, de bate-papo entre todas as meninas que compõem, né, essa frente que é o Science of Beer, que é uma escola cervejeira liderada por mulheres, que tem uma visão bem diferente de outros setores, de outras instituições de ensino de cerveja, porque aqui há muita inclusão. Que Né? legal. Aqui não há machismo, aqui não há racismo, aqui não há etarismo. Né? Então a gente encontra no Science of Beer e todas agora sentindo isso no Brasil Beer Cup, a gente encontra um lugar de convivência diferente de outros ambientes cervejeiros, onde a gente sabe que a gente vive muito machismo, racismo, né? É bastante complicado desfazer esse nó do patriarcado, mas a gente tem se esforçado muito, demonstrando na prática como a gente pode ser excelente no que faz. Gostaria só de falar essa informação. Aqui hoje, nesse festival que você vem para a premiação, foram 2.034 amostras de cerveja enviada para um júri composto por 80 pessoas de 16 países diferentes, entre Londres e Guatemala, Chile, México, Espanha, Itália. A gente tem jurados de todas as partes do mundo. E a gente tem uma característica muito bacana, que é a equidade. A gente tem aqui 50% de juradas mulheres, Nossa. 49% de jurados homens e 1% não binário. E essa é uma estrutura que a gente começa a fazer e a gente deseja que avance, que cresça. Mas, dito isso, a gente estava falando sobre os cursos, né, que o Science of Beer, nos seus cursos de capacitação, oferece, e hoje existe uma lista enorme de fila para bolsas. A gente estava comentando aqui hoje, foi uma conversa muito profunda, muito interessante. A Amanda Reitenbach, hoje ela é doutora, pós-doc, né? Hoje ela é a cabeça de tudo isso que está acontecendo aqui. Estamos todas e todos embaixo do guarda-chuva dela. Mas na infância dela, ela não tinha sapato para ir à escola. Na infância dela, ela precisou passar por situações muito degradantes socialmente, muito difíceis. Ela realmente é uma heroína. E ela falou isso aqui. Eu desejo poder dar as bolsas, eu quero poder abraçar mais pessoas, eu quero capacitar mais profissionais. Mas como empresário, eu tenho um limite. Então fica aqui o apelo, tá? Para que vocês se aproximem, para que haja, de repente, algum projeto em conjunto. Eu também sou uma pessoa que venho de uma situação de familiar muito complicada, também difícil. E se não fosse as pessoas que, em determinado momento, me estenderam a mão, eu não teria conseguido alcançar o que eu alcancei. Então, é graças à iniciativa como a da Amanda, como a sua, e de muitas outras pessoas que estão aí no mundo querendo fazer o bem, que a gente consegue construir um mundo melhor, um mercado cervejeiro melhor, né, uma convivência social melhor. Eu estou muito feliz de ter recebido o senhor aqui. Olha, eu quero dizer que para mim é uma satisfação, porque no nosso mandato, né, que tem trabalhado assim na perspectiva sempre também de confrontar as injustiças sociais, de confrontar todos os atos de racismo, de fascismo, de machismo, de todas aquilo que oprime as pessoas, que destrói a natureza. A gente tem um princípio muito estabelecido no mandato, que é a ecologia e justiça social, né? Eu faço parte do PSOL, que é um partido que tem essas pautas, a política afirmativa, as pautas identitárias muito presentes na nossa atuação.
né? E é sempre um compromisso muito grande. Para mim, foi muito importante também, do lugar de onde eu vim, de ter acesso ao que eu tive acesso por conta da educação pública, da universidade pública, por conta do que o Estado precisa promover de acesso e de garantia de direitos, né? Então, a gente tem uma perspectiva muito próxima nesse sentido. Com certeza, nosso trabalho, enquanto representação política, enquanto legislador, fiscalizador, é um trabalho que busca fomentar a garantia de direitos, né? Então, pode contar com a gente. Eu quero cada vez aprender mais e me compreender esse universo. Nós, quando discutimos a lei dentro de um grupo, um coletivo que foi estabelecido, esse debate apareceu, né? O debate sobre a questão da inclusão, a questão da garantia de justiça, sobre a questão do que move também, quais são os princípios que movem os coletivos, né? E sempre foi um debate muito aberto nesse sentido, né? Eu acho que é um ambiente muito interessante do ponto de vista que ele realmente assim, ele é muito mais masculinizado nesse processo, e o trabalho que vocês fazem é fundamental para desmontar essa estrutura, né? E de garantir que a gente tenha igualdade e justiça nesse processo. Então, pode contar comigo. Eu acho que a gente pode pensar, inclusive, a partir não só da lei, mas de outras políticas públicas inclusivas, né? Sim, claro. Queria eu poder ter esse tipo de atividade e de construção. Imagina, essas oficinas, ensinar essa criançada, essa mulherada, essa juventude das periferias a poder fazer o próprio pão, fazer uma bebida fermentada, fazer essas produções que são para a qualidade de vida. Eu tenho E capacitar jovens para o mercado, deputado. E eu tenho assim, eu fui presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, né? E hoje a gente vê as periferias comendo alimentos ultraprocessados, de baixa qualidade, que não são alimentos de verdade, mas é porque a gente tem um sistema montado para que essas pessoas só acessem esse tipo de alimento por questões tributárias, por questões de acesso, por questões de facilidade, e porque elas são pessoas que têm muito baixa renda, gente, e que não vai acessar. A gente vê, claro. Isso, e em contrapartida a gente vê os ricos podendo acessar alimentos de qualidade. Então, a justiça, ela precisa ser feita em todos os níveis, né? Então, quer dizer que conta com a gente, né? Acho que os caminhos aí a gente poder... Isso é um compromisso, meu brother. E a gente poder trazer também as próprias universidades, institutos federais para esse debate, para garantir também esses acessos públicos, né? Meninas, vocês gostariam de deixar algum recado? Eu quero muito que esse projeto chegue a São Paulo. Então, por favor, quem está assistindo e faz parte disso e consegue levar essa ideia para lá, leve, que será muito bem-vinda. Eu quero parabenizar o deputado pela lei e pelo cuidado, né, com um segmento que a gente tem tentado fazer que seja um segmento mais justo, mais igualitário, né, como a gente vem falando aí há alguns anos já. Parabéns. Legal. Parabéns. Fabi, Mari, deputado Marquito, muito obrigada pela presença de vocês.